Palavras diárias de Deus. O alimento e a bebida diários que Deus prepara para a humanidade. Grãos, frutas e vegetais, e todos os tipos de nozes são todos alimentos vegetarianos. Mesmo que sejam alimentos vegetarianos, eles têm nutrientes suficientes para satisfazer as necessidades do corpo humano. No entanto, Deus não disse: dar isso para a humanidade basta. A humanidade pode comer apenas essas coisas. Deus não parou por aí. E, em vez disso, preparou coisas que têm um sabor ainda mais delicioso para a humanidade. Quais são essas coisas? São os vários tipos de carne e peixe que a maioria de vocês pode encontrar e comer. Há tantos tipos de carne e peixe que Deus preparou para o homem. Todos os peixes vivem na água. A textura de sua carne é diferente da carne que cresce na terra, e eles podem suprir diferentes nutrientes para a humanidade. As propriedades dos peixes também podem ajustar o frio e o calor nos corpos humanos. Por isso, são extremamente benéficos para a humanidade. Mas não se pode exagerar com aquilo que tem bom sabor. E ainda o mesmo ditado: Deus concede à humanidade a quantidade certa no momento certo, para que as pessoas possam desfrutar de forma normal e adequada dessas coisas, de acordo com a estação e a época. O que as aves incluem? Frango, codorna, pombo, etc. Muitas pessoas também comem pato e ganso. Embora Deus tenha feito preparativos para o povo escolhido de Deus, Deus ainda tinha requisitos e estabeleceu um certo limite na era da lei. Agora, esse limite é baseado no gosto individual e no entendimento pessoal. Esses vários tipos de carne fornecem ao corpo humano diferentes nutrientes que podem reabastecer as proteínas e o ferro, enriquecer o sangue, fortalecer os músculos e os ossos e dar mais energia. Independentemente de quais métodos as pessoas utilizem para cozinhá-las e comê-las, em resumo, essas coisas podem, por um lado, ajudar as pessoas a melhorar os sabores e o apetite, e, por outro, satisfazer seu estômago. O mais importante é que elas possam suprir o corpo humano com suas necessidades nutricionais diárias. Essas são as considerações que Deus teve quando preparou alimentos para a humanidade. Existem alimentos vegetarianos, assim como carnes. Não é rico e abundante? Mas as pessoas devem entender quais foram as intenções originais de Deus quando Deus preparou todos os alimentos para a humanidade. Foi para deixar a humanidade apreciar com gula esses alimentos materiais? E se as pessoas se entregassem a essa satisfação material? Elas não ficariam supernutridas? A supernutrição não traz todo tipo de doenças para o corpo humano? Sim. É por isso que Deus reparte a quantidade certa no momento certo e permite que as pessoas desfrutem de diferentes alimentos de acordo com as diferentes épocas e estações. Por exemplo, depois de passarem por um verão muito quente,
As pessoas acumularão um pouco de calor, secura patogênica e umidade em seus corpos. Quando o outono chegar, muitos tipos de frutas amadurecerão, e quando as pessoas comem alguma fruta, sua umidade será removida. Ao mesmo tempo, gado e ovelhas terão ficado robustos, então as pessoas devem comer carne como alimento. Depois de comer vários tipos de carne, os corpos das pessoas terão energia e calor para ajudá-las a resistir ao frio do inverno, e assim poderão passar o inverno tranquilamente. Que hora preparar que coisas para a humanidade, e que hora deixar que coisas crescer, frutificar e amadurecer. Tudo isso é controlado e dominado por Deus muito comedidamente. Esse é o tópico sobre como Deus preparou os alimentos necessários para a vida diária do homem. Além de todos os tipos de alimentos, Deus também fornece à humanidade fontes de água. As pessoas têm que beber um pouco de água depois de comer. Só comer frutas basta? As pessoas não conseguirão ficar em pé comendo apenas frutas. E além disso, não há frutas em algumas estações. Então, como o problema da água da humanidade pode ser resolvido? Por meio de Deus preparar muitas fontes de água acima do solo e abaixo do solo, incluindo lagos, rios e nascentes. Essas fontes de água podem ser consumidas em situações em que não há contaminação ou processamento ou dano humano. Ou seja, com relação às fontes de alimentos para a vida do corpo físico da humanidade, Deus fez preparações muito exatas, muito precisas e muito adequadas, para que a vida das pessoas seja rica e abundante e não careça de nada. Isso é algo que as pessoas podem sentir e ver. Além disso, entre todas as coisas, sejam animais, plantas ou todo tipo de grama, Deus também criou algumas plantas que são necessárias para resolver danos ou doenças do corpo humano. O que você faz, por exemplo, se você se queimar? Você pode lavar com água? Você pode só achar um pedaço de pano em algum lugar e cobrir a queimadura? Ela pode se encher de pus ou ficar infectada dessa maneira. O que você faz, por exemplo, se você se queimar acidentalmente com uma chama ou água quente? Você pode lavar com água? Por exemplo, se você tiver febre, pegar um resfriado, sofrer uma lesão de trabalho físico, tiver uma doença estomacal ao comer a coisa errada, ou desenvolver certas doenças devido a hábitos de vida ou problemas emocionais, como doenças vasculares, condições psicológicas ou doenças dos órgãos internos, existem plantas correspondentes para curar tudo isso. Existem plantas que melhoram a circulação sanguínea para remover a estagnação, aliviam a dor, estancam o sangramento, proporcionam anestesia, ajudam as pessoas a recuperar a pele normal, eliminam a estase sanguínea no corpo e eliminam as toxinas do corpo. Em suma, todas podem ser usadas na vida cotidiana. Elas são úteis para as pessoas e foram preparadas por Deus para o corpo humano em caso de necessidade. Deus permitiu que algumas delas fossem descobertas inadvertidamente pelo homem, enquanto outras
foram descobertas a partir de certos fenômenos especiais ou por certas pessoas preparadas por Deus. Após sua descoberta, a humanidade as repassaria de pai para filho. E então, muitas pessoas saberiam a respeito delas. Dessa forma, a criação dessas plantas por Deus tem valor e significado. Em suma, essas coisas são todas de Deus e foram preparadas e plantadas quando Ele criou um ambiente de vida para a humanidade. Todas essas coisas são muito necessárias. As considerações de Deus foram mais bem pensadas do que as da humanidade? Quando você vê tudo o que Deus fez, você consegue sentir o lado prático de Deus? Deus trabalhou em segredo. Antes de o homem chegar a este mundo, antes de entrar em contato com essa humanidade, Deus já havia criado tudo isso. Tudo o que Ele fez foi para o bem da humanidade, para a sobrevivência dela, e tendo em conta a existência da humanidade, para que a humanidade possa viver feliz neste rico e abundante mundo material que Deus preparou para ela, não tendo que se preocupar com alimentos ou roupas e sem carecer de nada. A humanidade continua a se reproduzir e sobreviver em tal ambiente.